Segunda Reis, no capítulo de número 5. Segunda Reis, capítulo 5. Não sei se o projetor vai funcionar, acho que não, né? Nós vamos ler do 1 ao 15. Todos acharam? Amém? Amém? E diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, digo assim, o Senhor. Percebam que na Bíblia vai dizer que ele era um grande homem diante do seu Senhor, ou seja, o seu rei. E ela continua e diz assim: e de muito respeito, porque por ele o Senhor, com S maiúsculo, o Senhor Deus, o Senhor Deus, dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso. Porém, o que ele tinha? Era leproso. Naamã tinha tudo, mas tinha algo nele que o constrangia. Tinha algo que ele precisava e que só Deus poderia trazer, que só Deus poderia fazer. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Dá para acender mais essa luz aqui? Essa luz aqui funciona melhor ou não? Não, né? Eu sou bem ceguinho aqui. Só se der para acender mais, se não der para acender, tá tudo certo. Isso, melhorou já. E disse essa, eu vou continuar 3. E disse essa a senhora, a menina disse a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. E então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. E então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouros e 10 mudas de roupas. A menina falou para sua serva que se Naamã estivesse em Israel, lá há um profeta que poderia curar ele. E olha só que interessante, Naamã ouviu aquela menina, por incrível que pareça. O general ouviu uma menina escrava. E ele chegou ao rei e falou: rei, eu preciso ir para Israel, porque lá dizem que tem um homem que faz milagre, que pode me curar da minha lepra. E o rei mandou uma carta para o rei de Israel e enviou ele junto. E aí no versículo 6: e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras voltar, e peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes, ó rei? Deixa ouvir a mim, e saberás tu que há profeta em Israel. Vem, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou
e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á de pé diante de mim, invocará o nome do Senhor teu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar-me deles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. E então chegaram-se a ele seus servos, e lhes falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse algo grande, algo difícil, porventura tu não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. E então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. E então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e chegando-se, pôs diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão Deus de Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Amém? Queridos, Naamã, ele era o general do maior exército daquela época. Imaginem o general do exército dos Estados Unidos. Ele era 10 vezes maior. Ele era 10 vezes mais poderoso naquela época. Ele comandava. Só o rei estava acima dele. E a Bíblia vai dizer que por meio dele Deus dava vitórias. E olha só, até sobre Israel Deus deu vitória a ele. Pasmem vocês. E aquele homem, ele era respeitado pelo rei e respeitado pelo povo, porque por onde ele passava, o povo se encurvava. O povo idolatrava ele por causa da sua grandeza, por causa da sua bravura. Porém, a Bíblia vai relatar que Naamã era leproso. Mas olha só, a mesma Bíblia nos diz que lá dentro da casa de Naamã havia uma menina. E qual é o nome dessa menina? Ninguém sabe. A Bíblia apenas diz que havia uma menina. E essa menina, ela era uma escrava. Ela era uma serva. Mas olha só, queridos, mesmo sendo escrava, mesmo sendo serva, ela não deixou de anunciar a salvação. Ela não deixou de dizer aquilo que Deus queria naquele momento que ela dissesse. Ela não deixou as suas mágoas, os seus problemas atrapalharem os planos de Deus. Olha só. Imagine, queridos, o tanto de ferida que aquela menina tinha. Provavelmente ela foi tirada dos seus pais. Provavelmente não, com certeza. Quando criança. Queridos, essa menina foi arrancada dos seus pais. E provavelmente seus pais poderiam estar mortos. Provavelmente aquele mesmo general que ela servia poderia ter matado os pais daquela. Olha só. Imagine o tanto de feridas que aquela menina tinha dentro de si, mas ela não deixou que as suas feridas, que os seus problemas, suas dores, interrompessem os planos de Deus na vida de Naamã. Ela se deixou ser usada. E o que eu quero que você entenda, querido, não há problema, situação, ferida, dor, que nos impede de ser usado. Que pode nos impedir de ser usado por Deus para fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas, queridos, como a pastora Maria, veio aqui, deixou sua filha lá, e ela está com a sua ferida. E ela veio, por mais que você nem com fé, mas veio triste, mas ela deixou
para ser usado. Deixou a sua ferida para ser usada por Deus aqui. Olha só. E assim como nós, às vezes nós subimos aqui todo cheio de problema, de dores, de tristeza, de lutas, mas nós deixamos a nossa ferida de lado para ser usada pelo Senhor. Você entende o que é isso, querido? Nós precisamos deixar as nossas dores para fazer a vontade do Pai. E a pastora, ela disse uma coisa tão grandiosa, talvez nem ela percebeu. Ela falou que hoje ela levantou bem, ela estava cheia de dores, mas quando você cuida de alguém que está com dores, às vezes maior que a sua, você se esquece das suas dores para cuidar daquelas pessoas que estão com dores maiores. Isso aí é tremendo, gente. Só quem tem o Espírito de Deus, ou só quem é uma mãe ou pai, vai entender o que é isso. Deixar suas dores de lado para cuidar das dores de outros. E assim é o Filho de Deus, assim somos nós cristãos. Queridos, e nós podemos dizer todas as coisas sobre Naamã, mas nós não podemos negar que Naamã tomou posição ao ouvir uma simples escrava, serva. Como Naamã acreditou naquela menina, gente, não sei. Eu acho que eu não acreditaria. Mas ele acreditou e ele tomou posição. E ele foi, queridos, ele chegou no rei e falou: Senhor, eu preciso ir para Israel, porque dizem que lá tem um homem que cura. A Bíblia não diz que ele consultou todo mundo, consultou Israel. Ele só apenas ouviu aquela menina e ele foi. E ele foi até o rei de Israel. E de lá ele foi mandado até o profeta Eliseu. Queridos, olha só. Deixa eu dizer alguma coisa para vocês. Se Naamã não tivesse ido até o profeta, ele receberia a cura? Ele receberia um milagre na vida dele? Até onde você está disposto a ir para receber a sua cura, o seu milagre? Naamã saiu do seu lugar de posição para ir diante do profeta. E talvez você está lá na sua casa clamando: Senhor, me cura, me salva, me restaura, e esquece que você pode vir aqui também. E também aqui você pode achar a cura, o milagre. E hoje você veio aqui para encontrar esse milagre e essa cura na sua vida, porque você saiu de lá e escolheu o melhor caminho, o melhor lugar, a boa parte. Deus vai trazer a cura para a sua vida nessa noite, amém? Porque você tomou posição. Pastora, porque você escolheu a boa parte, porque a senhora escolheu deixar a tua filha lá aos cuidados de Deus e tomou a posição para cuidar do reino do Pai. Deus está declarando a cura. Deus está derramando a cura sobre a vida da Larissa nessa noite. Deus está curando ela, restaurando de toda a enfermidade, porque você, pastora, escolheu a melhor parte. E assim é quando nós buscamos o reino de Deus. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, todas essas coisas você serão acrescentadas. E assim em toda a Bíblia, querido, todos aqueles que queriam um milagre, eles tiveram que buscar. Lembra do cego que gritava: Davi, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava, as pessoas tentavam contê-lo, mas não conseguiam, porque ele ia buscar o Rei Jesus. E ele conseguiu a sua cura, porque ele não ficou acomodado.
A mulher do fluxo de sangue saiu desesperada no meio da multidão. Queridos, aquela mulher andava como se fosse um cadáver de tanto que ela já tinha perdido sangue. Mas ela saiu e enfrentou a multidão. E ela falou: ei, se então somente eu tocar nas suas vestes, eu serei. E ela foi curada. Quando nós nos levantamos, quando nós vamos buscar o Pai, quando nós saímos do nosso lugar de conforto, Deus faz coisas grandiosas. E assim como a pastora fez, o centurião saiu do seu conforto. O centurião, ele era um soldado de 100 homens, muito importante naquela região, mas ele saiu do seu conforto e foi até Jesus. E Jesus falou assim, e ele falou: Senhor, se o Senhor apenas declarar, o meu servo será curado. E então o que Jesus fez? Curou o seu servo. Receba a cura. A pastora Maria deixou sua filha lá na sua enfermidade, veio aqui, porque ela sabia que é aqui que é o lugar onde vai encontrar a presença do Pai, aonde vai estar o amor do Pai. E por isso ela está curada nesse momento, em nome de Jesus. Vocês entendem que é isso, queridos? Mateus 11:28, ele vai dizer: vinde a mim, Jesus dizendo, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Todos vós estáis cansados, sobrecarregados, venham até mim. É o Pai, queridos. Nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Queridos, só que no meio dessa caminhada, Naamã, ele saiu de lá e falou: ei, eu vou até o rei. E aí quando chegou no rei, o rei falou: não, é o profeta lá que cura. E ele chegou diante do profeta. E aí, queridos, quando ele chegou até a casa do profeta, o profeta simplesmente só mandou o seu servo sair. Vai lá e fala para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão e está tudo certo. Ele estará curado. Meus irmãos, vocês imaginem a irritação desse homem. Vocês imaginem a irritação desse homem. Um homem que por onde passava era idolatrado. Um homem que por onde passava era respeitado. Mas o profeta simplesmente nem sequer deu ouvido a ele. Simplesmente nem foi conhecê-lo. Ele queria pelo menos que o profeta saísse da sua lar e viesse, clamasse aos céus e derramasse uma bênção tal sobre a vida dele, que ele fosse curado e que o profeta tocasse em suas feridas para ele ser totalmente sarado. Mas o que o profeta falou para ele? Não falou para ele, falou para o seu servo. Fala para ele: desce lá no Rio Jordão, que ele vai receber a bênção. Mergulha 7 vezes lá e está tudo certo. Esse homem se indignou. E quantas vezes, querido, nós não somos assim também, frustrados? Não porque somos alguma coisa, querido, mas porque nós idealizamos algo grandioso em nossa vida, e nós buscamos, e nós oramos, e nós clamamos ao Pai. E nós pedimos: Deus, em nome de Jesus, faça isso, faça aquilo. E aí, queridos, nós queremos que aconteça, e nós esperamos que aconteça da forma que nós almejamos. Mas muitas vezes o milagre não vem, a cura não vem, o agir de Deus não vem, e parece que Deus está em silêncio. E aí, queridos, talvez Deus só está querendo que eu e você se unirem, desce ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes.
Talvez, queridos, Ele só está querendo que nós venhamos tirar a nossa armadura, queridos. Tirar o nosso eu. Será que você não entende? Para que o todo dele venha sobre nós. Queridos, olha só, a doença de Naamã não era uma doença externa. Ela não era de dentro para fora. Ela era uma doença de fora. Ela não era de fora para dentro. Não foi uma doença que o atacou de fora, mas foi uma doença que o atacou de dentro para fora. A lepra é uma enfermidade que vem e corre nas correntes sanguíneas e de dentro para fora vai soltando feridas na pele, vai soltando feridas, manchas, e aquela pessoa fica enferma. E isso era algo muito sério no meio do povo de Israel, porque se algum leproso tivesse algum leproso no meio deles, deveria ser excluído, de tão sério que era essa doença. Queridos, e aquela lepra veio de algo interno. Atacou Naamã de dentro para fora. E as suas feridas foram expurgando. Mas Naamã, todos os dias, colocava a sua armadura e dizia para si mesmo: eu posso aguentar mais um dia. Naamã dizia todos os dias, colocando a sua armadura: eu posso lutar mais um dia. Talvez, querido, nós também estamos agindo dessa forma, com as nossas feridas encobertas, as nossas dores encobertas, os nossos pecados encobertos. E aí, querido, ao invés de nos prostrarmos diante do Senhor, arrancar toda essa armadura, tirar todo esse peso, nós falamos: dá para continuar mais um dia, eu consigo mais um dia, está difícil, mas eu consigo. E aí nós começamos a lutar com nossas próprias mãos. Mas por que, Danilo? Porque eu já orei ao Pai e nada aconteceu. Porque eu já busquei e nada aconteceu. Porque quantas vezes eu fui à casa do Senhor e nada aconteceu. Então eu prefiro cobrir as minhas feridas com as minhas armaduras e fazer da minha forma. Enquanto eu cubro minhas feridas, não vai ter problema. Eu continuo com essa enfermidade, mas as pessoas não vão notar. Eu continuo com essa enfermidade, com essa luta, com esse problema, com esse pecado, mas as pessoas não vão ver. Dá para lutar mais um dia. E nós não queremos descobrir as nossas feridas, para que as pessoas não enxerguem. Porque imagina se as pessoas vissem a minha fraqueza. Imagine se as pessoas vissem a minha doença, a minha enfermidade. Imagine se as pessoas vissem o meu pecado, os meus pecados. Então eu coloco a armadura mais uma vez. E aí as pastoras, os pastores pegam aqui na frente e falam: ei, Deus tem uma cura, um milagre para você, Deus vai fazer isso, ou Deus quer te restaurar do pecado. E fala: ei, sai daí em nome de Jesus, vem aqui que eu vou orar por você. E aí você segura ele: eu não vou. Porque as pessoas vão dizer, o que vão olhar para mim, como vão pensar de mim. E aí você coloca a armadura. Mas Deus não pode tocar em mim aqui no banco? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Vocês viram que eu falei que nós temos que ir até Jesus.
E quando há um chamado, queridos, não desobedeça. Não desobedeça o chamado do Pai. E aí, querido, nós vamos, infelizmente, juntando mais dores, mais tristeza dentro de nós. Queridos, o ministério de Naamã estava abalado. Porque Naamã não poderia falar para os seus soldados que ele era um leproso. Como ele se mostraria frágil dessa forma, queridos? Como ele se mostraria? Como ficaria abalado o seu exército? Ele não poderia se mostrar. E com isso o seu exército também, o seu ministério vai se enfraquecendo cada vez mais. Até que ele entendeu que havia um Deus Todo-Poderoso que curaria as suas chagas, que curaria as suas feridas. Mas ele se levantou, queridos, e ele foi atrás desse Deus. E ele foi até esse Deus, queridos. E sabe o que eu digo, queridos? Deus quer, queridos, que nós devemos tirar toda a armadura, descobrir a ferida. Queridos, nenhuma ferida exposta, coberta, ela pode ser tratada. Nenhuma ferida. Eu queimei o braço há 2 semanas, agora que está sarando. Eu sabia que eu não pode enrolar nada. Então eu só fui tratando com pomada. E era uma ferida de fora para dentro, uma ferida externa. Só que se eu abafasse essa ferida, se eu enrolasse um pano, se eu deixasse, ela só ia piorar. Talvez ela inflamaria, talvez seria muito pior. Mas eu fui cuidando dessa ferida, e limpando, sarando e tratando. Naamã, ele encobriu as suas feridas. Sabe, querido, mas quando nós temos uma ferida e Deus quer tratar, queridos, e Ele vai tratando aos poucos. E às vezes você não está enxergando, você não está vendo, mas quanto mais você se humilha, quanto mais você busca, quanto mais você se entrega, Deus vai tratando e vai limpando e vai sarando e vai curando, queridos. Nós precisamos entender que Deus, Ele não quer camuflar as nossas feridas, mas Ele quer curar as nossas feridas. Deus quer curar as nossas dores. E o que é essas feridas, meu irmão? O que é que pode ser essas feridas? Como eu disse, queridos, essas feridas pode ser um pecado que precisa ser entregue aos pés da cruz, que necessita de arrependimento, que necessita de mudança de vida, mudança de caráter. Talvez essa ferida seja uma traição. Talvez essa ferida seja uma enfermidade. Talvez, querido, essa ferida que está lá enraizada e não cura e não sara, seja a dor de um abandono. Talvez seja a dor de um abuso. Talvez essa ferida seja a dor, como eu falei, da traição. E talvez, queridos, essa ferida seja a falta de perdão. Há tantas feridas que precisam ser tratadas. Só que essas feridas estão tão enraizadas lá no profundo que só descobrindo elas que você pode ser tratado. Há cura exterior, há ferida, doença, enfermidade exterior, mas há a cura interior. E o nome já diz, ele é de dentro para fora. Mas você precisa se entregar ao Pai totalmente, porque essa ferida não é tão fácil de ser tratada. Sabe por quê? Porque depende de nós.
Quando nós simplesmente só vamos até o Pai e oramos e Deus já toca e o milagre acontece, glória a Deus, mas quando depende de nós, um tempo maior de dedicação, um tempo maior de busca, um tempo maior de humilhação, é um tempo maior de oração, querido, é um tempo maior de jejum, é um tempo maior de dedicação, é um tempo maior de busca da palavra, da presença do Senhor. E é aí, às vezes, onde vai ficando difícil. E sabe, querido, há feridas enraizadas dentro de nós, e tão profundas, porque Deus, às vezes, não ouviu as nossas orações. Porque você clamou, você buscou, você falou: Pai, em nome de Jesus eu preciso disso. Mas parece que Deus não te ouviu. Mas parece que Deus não está te ouvindo. E aí essa ferida vai só aumentando. E aí você constrói dentro de você automaticamente uma ferida. E no seu pensamento essa ferida foi causada por Deus. E essa ferida também, queridos, para ser tratada, precisa se humilhar. Precisa descer à casa do oleiro, queridos. Precisa que o oleiro pegue o barro e pegue esse barro e quebre tudinho. E vai moldando e vai fazendo tudo novo, e vai renovando e vai transformando, querido, para fazer um vaso novo. É necessário descer à casa do oleiro, mas é difícil descer à casa do oleiro, porque lá vai ter dor, lá vai ter tristeza, lá vai ter frustração, lá vai ter humilhação. Mas é necessário descer à casa do oleiro. É necessário descer ao Rio Jordão. E talvez os 7 dias sejam 7 semanas, talvez sejam 7 meses, talvez sejam 7 anos. O que você precisa entender é que você precisa persistir e buscar o Senhor em oração, independentemente da ferida. Desça à casa do oleiro, se arrependa dos seus pecados, se arrependa da sua dureza de coração. Deus não tem nada ruim para ninguém. E tudo que aconteceu e acontece comigo e com você é permissão dele. Mas eu não entendo por quê. Desce à casa do oleiro que você vai entender. Humilha que você vai entender o porquê. Naamã, queridos, ele não entendeu o processo. Naamã não entendeu o processo. Ele se enfureceu. Por que esse homem, esse que se diz profeta, não veio até a mim, não tocou em mim? Por que eu oro e Deus não faz? Por que eu oro e Deus não fala? Por que eu vou abandonar essa igreja? Eu vou sair da presença do Senhor? Eu vou me enfiar no meu pecado? Eu vou voltar para o meu vício? Eu vou voltar a beber? Eu vou voltar a usar droga? Porque lá pelo menos eu tinha um alívio. Eu vou voltar para os meus pecados porque lá pelo menos eu tinha um alívio das minhas dores. Naamã não entendeu o processo. E talvez você ainda não entendeu o porquê das suas dores, das suas feridas. Há um processo, queridos. Talvez esse processo dure 7 dias, talvez 7 semanas, talvez 7 anos, 7 meses. Nós não sabemos. O que eu sei e o que você precisa saber e entender, querido, é que Deus é todo poderoso, queridos, e está cuidando de tudo. Aleluia! Ele sabe das suas dores, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas frustrações. Ele só quer que você desça até a casa do oleiro, queridos. Às vezes é necessário arrependimento total. Às vezes é necessário entender a grandeza de Deus.
e obedecer. Às vezes é dolorido obedecer. E às vezes é difícil aguardar o tempo. Porque você precisa para hoje. Você precisa para ontem, mas Deus fala, espera mais um pouquinho. Eu estou trabalhando. Espera mais um pouquinho, e aí quando você pensa, Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está te moldando aos pouquinhos. E Deus está te fazendo novo. E você não está entendendo, e Deus fala, espera mais um pouquinho. Ei! Eu estou trabalhando. E Deus está moldando, e Deus está trabalhando. E você não está entendendo. Não é hora de chutar o balde, queridos. Não é hora de surtar. Não é hora de abandonar. É na luta, é no deserto que nós vemos a glória de Deus, aleluia. No deserto, queridos, vocês vão ver que nós vemos a glória de Deus sendo manifestada. Já viu vitória sem luta? Já viu o time ganhar sem jogar? Não dá, queridos. Quanto mais um crente, o inferno é doido para destruir as nossas vidas, queridos. O inferno é doido para destruir a sua vida. E quando você começa a desanimar, vem a luta, vem a prova, o diabo começa a se aproveitar da sua luta, da sua dificuldade, vai trazendo mais problemas, vai trazendo mais dificuldades. E aí ele começa a sugar a sua energia, porque o diabo se alimenta da nossa energia, você sabia disso? E ele vai sugando. E quanto mais você chora, quanto mais você reclama, quanto mais você fica declarando palavras ruins sobre a sua vida, mais Satanás está ali. E quanto mais você fica só se lamentando, mais por que Deus? Por que comigo Deus? E por quanto mais você fica chorando, mais Senhor, meu Deus, meu Pai, o diabo vai sugando mais as suas energias. E ele vai te corrompendo. E vai corrompendo o seu coração até você entender que Deus não liga para você, que é o que Ele quer que você entenda, que Deus não te ama, que o Pai não te deseja, que não te abençoa porque não te ama, que o Senhor Deus não vai fazer na sua vida porque Ele não te ama, e que você não tem valor. O diabo vai tirando tudo. O diabo vai sugando as suas energias e cortando tudo na sua vida. Mas para que nós entendamos isso, como o diabo tem agido, é necessário uma busca incessante. Está difícil, mas eu vou continuar. Está doendo, mas eu vou continuar da glória. Está difícil a luta, mas eu vou continuar glorificando o Pai. Por quê? Porque eu sei que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que vai fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Eu já falei isso aqui, vou repetir, igreja. Qual é o tamanho do teu Deus? Nós servimos um Deus que cura, e hoje Ele quer te curar. Nós servimos um Deus de milagre, e hoje Ele tem milagre para a sua vida. Pare de se lamentar, e pare de achar que você não pode, porque eu quero dizer, você irmão, você irmã, você é um escolhido de Deus, aleluia. Os seus pecados não te fazem excluído, você continua sendo um escolhido. As suas dores, as suas enfermidades, as suas lutas não te fazem um excluído, você continua sendo um escolhido. Você só precisa entender isso, porque quando nós entendemos que nós somos escolhidos, nós corremos para os braços do Pai. Aleluia! E então Naamã, quando seu servo disse: Senhor, se não fosse algo fácil, o Senhor não faria. Mas olha só, o que Naamã disse antes, não são
as águas de Abana e Farpar. Águas mais puras, águas mais limpas. Não é lá na outra igreja que está tendo um milagre, pastora. Não é lá na cidade vizinha que está tendo um milagre. Não é lá na Umbanda, na Quimbanda. Não é no satanismo que estão fazendo curas. Não é lá a benzedeira que está curando. Não é lá no mundo que eu vou ter o meu alívio. Não é no pecado que eu vou me aliviar. Na bebida, nas drogas, nas festas. Sabe, queridos, se Naamã tivesse ido se lavar lá nos rios de Abana e Farpar, ele teria sido curado? Ele teria sido curado, queridos? Sabe o problema? De nós nos revestirmos de orgulho, de nós não descermos a casa do oleiro, de nós não tirarmos a nossa armadura. É porque, queridos, nós começamos a fazer e agir com as nossas próprias mãos. Nós queremos agir com as nossas forças. Então nós vestimos a armadura, queridos, e falamos, dá para fazer mais uma vez, dá para continuar, eu consigo mais um dia, queridos. E aí, queridos, sabe o problema e o perigo disso? É que quando nós fazemos com as nossas mãos, nós começamos a desviar do caminho do Senhor. Nós vamos nos desviando do foco. Nós vamos nos desviando daquilo que o Senhor prometeu, daquilo que o Senhor disse para nós, e nós começamos a agir com nossas próprias mãos, porque nós não queremos tirar a armadura, porque nós não queremos descer a casa do oleiro. Sabe, queridos, orar é fácil? Eu pergunto para vocês, orar é fácil? Muitos pensam que é fácil. Ele chega pela manhã e fala, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Ele chega à noite, obrigado, Senhor, pelo dia. Ele chega à tarde, na hora do almoço, ele fala, obrigado por essa alimentação. E ele fala, está tudo certo. Orar é muito fácil. Só que uma oração igual essa, queridos, até uma criancinha de 2, 3 anos pode fazer. Agora, orar é difícil. Você tomar a atitude de levantar mais cedo para orar pelo menos meia hora é difícil. Você orar pelo menos meia hora na hora do almoço é difícil. Você orar pelo menos mais meia hora à noite é difícil. Você levantar nas madrugadas e orar 1 hora é difícil. E talvez um dia, 2 dias, uma semana é fácil, mas e quando se prolonga? E quando você clama e as coisas não acontecem? Se torna ainda mais difícil. Jejuar é difícil. Matar a nossa carne é difícil, queridos. Deixar de ficar sem o café da manhã, o almoço e às vezes a janta é difícil. Mas às vezes é necessário. Jejuar e orar é muito necessário. E um dia, ainda com a oportunidade, eu quero poder estar ministrando aqui também sobre jejum e oração para vocês. E nós precisamos entender, irmãos, que nós somos dependentes do Pai. E Deus, Ele quer uma intimidade. E essa intimidade só vem com jejum e oração. Só com jejum e oração. E com determinação. Naamã decidiu ir até o rio. Ele mergulhou 7 vezes. Talvez na primeira não deu certo. Talvez na segunda também não deu, queridos. Talvez na terceira ele falou, ué, será que vai dar certo isso? Será que as minhas orações estão sendo ouvidas? Será que vale a pena jejuar, matar minha carne e passar por fome tantos dias? Tanto tempo? Será que vale a pena orar tanto tempo e veio a
4º mergulho e ele não foi curado, e veio o 5º mergulho, e talvez você está no seu 5º dia de jejum e oração e parece que nada está acontecendo, e veio o 6º dia e ainda nada aconteceu, queridos. Mas você que pensa que não, queridos, porque quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, nós colocamos a nossa vida na presença do Senhor, queridos, nós oramos, jejuamos e clamamos por uma resposta, clamamos por um milagre, clamamos por mover do Pai em nossas vidas, querido. Deus está movendo no mundo espiritual, querido. Como Jesus disse: se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, tirareis esse monte, saia daqui e vai para lá. E querido, sabe o que Deus está fazendo? Com a sua oração, com a sua fé, no mundo espiritual, Deus está movendo montanhas, aleluia. Deus está movendo montanhas em prol da sua vida. Deus está movendo, quebrando cadeias, quebrando armadilhas. Deus está lutando contra Satanás em prol da sua cura, do seu milagre, da sua bênção. E chegou o 7º mergulho. E então Naamã mergulhou. Não importava mais, eu só vou mergulhar, eu tenho que mergulhar 7 vezes, então eu vou fazer isso. Ah, o Senhor colocou no meu coração para jejuar 7 dias, eu vou jejuar então. Eu vou orar então. E aí, queridos, quando ele se levantou do seu 7º mergulho, ele estava totalmente curado, aleluia. Aleluia. Naamã viu a glória de Deus se manifestar. E não é diferente nos dias de hoje, queridos. O mesmo Deus que curou Naamã pode te curar hoje. O mesmo Deus que curou Naamã quer te curar hoje. O mesmo Espírito que fez o milagre em Naamã está aqui no nosso meio e quer curar a sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé, igreja. Fique de pé. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção. Eu gostaria de você que entendeu essa palavra, eu gostaria que você entendesse, querido, que quando você dá o primeiro passo, Deus já começa a mover no mundo espiritual. Você está dizendo para os céus e para a terra que você quer mudança na sua vida. E você está dizendo no mundo espiritual: Satanás, a minha vida pertence ao Senhor Jesus. E se você quer um milagre na sua vida, se você quer a transformação na sua vida, se você quer a cura na sua vida, se você quer a resposta para aquilo que você busca, ao começar o louvor, você pode estar vindo aqui à frente que nós estaremos orando por você. Amém? Creio que Tu és a cura. Creio que Só se você quer. Jesus, eu preciso de Ti. Escutas quando eu preciso.